noite, amados irmãos. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Graça nós damos a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia. Hoje pela manhã, nós lemos esse salmo que fala da misericórdia do Senhor, sua bondade. Em tudo nós podemos ver a sua misericórdia e a causa de não sermos consumidos. E certa vez o profeta, ele recorreu exatamente à misericórdia de Deus quando ele disse: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele fala da misericórdia do Senhor. Por causa da sua misericórdia nós podemos estar aqui para cultuar, para servir, adorar e bendizer o nome do Senhor. Então sejam todos bem-vindos. Vamos juntos adorar e glorificar a presença do Senhor. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 146. Um salmo que fala da fraqueza do homem, da nossa limitação, da nossa condição humana, porque nenhum de nós somos perfeitos, temos as nossas fraquezas, temos as nossas limitações, né? Somos carne, temos essa necessidade de buscar força em Deus, mas fala da fidelidade de Deus, e nele nós devemos confiar, e por isso nós aqui estamos essa noite, porque nós podemos confiar no nome do Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua grandeza. Salmo 146. Assim diz então: aleluia, louva minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipe nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó nesse mesmo dia. Perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E porque Ele é fiel, porque Ele se mantém misericordioso, nós assim devemos adorar e glorificar. Como disse o versículo 2: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Quantos estão vivos aqui? Glória a Deus, amém, né? Você também que estiver assistindo em casa, você está vivo, então louve pelo ar que você respira, louve pela essa dádiva preciosa, e adore e glorifique ao Senhor. Confie nele, porque bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio, como diz o verso 5. Vamos orar? Vamos falar com Deus, vamos entregar a nossa vida e este momento em que vamos passar na sua presença. Bondoso e poderoso Pai, fiel Senhor, não obstante as nossas fraquezas, as nossas incertezas e às vezes a nossa falta de equilíbrio e constância, mas o Senhor tem sido fiel, e a sua graça, a sua misericórdia nos permite estar neste lugar, entrar por essas portas, nesse lugar que nos acolhe, e esse lugar que serve para o nosso momento de adoração, de culto a Ti, onde queremos Te louvar, queremos fazer valer a Tua palavra, como ser que respira, porque o Senhor é Deus vivo e Deus de vivo, e nós estamos vivos pela Tua graça, e queremos prestar culto ao Senhor, dando a Ti a honra, a glória que é devida. Honre a fé de cada um dos seus filhos, seja com cada um daqueles que entrarem por essas portas. Senhor, leva cativo todo espírito, todo sentimento contrário, e que assim todos tenham liberdade, porque aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade, e eu creio, tal como o ar que nós respiramos, que o Teu Espírito está aqui neste lugar, e aonde é o Espírito de Deus, há liberdade. Então temos liberdade para erguer as nossas mãos, abrir a nossa boca para glorificar, bendizer, adorar o Teu nome. Deus, se conosco, abençoa
esse momento em que vamos passar na tua presença, recebendo os louvores e cânticos que iremos entoar e falando ao nosso coração por intermédio da tua palavra para fortalecer a nossa fé, a fim de prosseguirmos em nossa jornada. Assim contamos com a tua presença e desde já agradecemos por tudo. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos bem dizer, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Bendiga minha alma, ó Senhor. Bendiga no seu santo templo. Entrai por as suas portas com ações de graça e glorifique ao Senhor. Encontramos neste lugar para dar a Deus a honra que é devida, bendizendo e exaltando o seu santo nome. Misericórdia dura.
louve na certeza da sua bondade, da sua misericórdia e graça. Seja o teu nome, ó Deus. Nós cremos no que nós cantamos, nós cremos porque a tua palavra nos dá essa certeza acerca da sua misericórdia e da sua bondade. Nós cremos porque a tua palavra também nos ensina que o justo, ele vive pela fé. Ele não olha, ele não vive, ele não depende das circunstâncias, ele não é guiado por vista, mas ele crê. Mesmo quando as circunstâncias, mesmo quando as coisas que estão ao seu redor não favorecem, mesmo quando as circunstâncias são contrárias, mesmo quando se levantam situações adversas para tentar impedir a sua caminhada, para impedir a sua jornada, nós confiamos, porque a fé é isso, é a certeza de coisas que se esperam, a convicções de fatos que não se veem. E a tua palavra nos garante que tu és bom, e nós cremos nisso. E só estamos aqui por causa da sua misericórdia, e por isso os nossos lábios te adoram, te glorificam. Bendiz o teu santo nome, a tua presença neste lugar. Muito obrigado, Deus. Glórias sejam dadas a ti. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, independente das coisas que acontecem, dependente às vezes até mesmo do mar revolto, Deus, ele é soberano, e ele está no controle de tudo. Ele reina, ele está no seu trono de glória. Às vezes, num olhar humano, num olhar sem uma perspectiva bíblica, nós podemos até mesmo achar, por causa das nossas fraquezas, que estamos vivendo num ambiente de derrota, de frustração. Mas, como eu disse, nós vivemos pela fé. Nós cremos no Deus que é soberano, que está no controle de todas as coisas. Por isso nós vamos glorificar, porque Ele é vitorioso, digno de toda a honra e de toda a glória, né? Essa canção eu vou aprender com vocês. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper
vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, teu nome imutável é, teu nome imutável é, vitorioso és. Declare: na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Glorificamos a Ti, Senhor. Adorado, aquele que reina, aquele que é vitorioso, a Ele a glória, a Ele toda a adoração. Adore ao Senhor, bendiga. Estamos na presença de Deus, temos liberdade para expressar a Ele a nossa gratidão, adorando a Ele independente das circunstâncias, porque também nos mares revoltos da vida Ele se faz presente para nos proteger e nos guardar. Tem dias que nós estamos na fornalha como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas ali Ele se faz presente como aquele quarto homem. Ele não nos priva das dificuldades, Ele não nos priva das provações, dos sofrimentos, das tempestades, mas Ele nos livra na tempestade, e Ele mostra o seu domínio, o seu poder, o seu senhorio, exatamente quando os mares estão revoltos, como Jesus assim o fez, andando sobre as águas, acalmando as tempestades, mostrando aos seus discípulos que Ele é o Deus que domina todas as coisas. Aleluia! Louvado seja o seu nome, louvado seja a tua presença. Nos alegramos no Senhor, nos alegramos e nos alimentamos nele. É a presença dele que nos alegra, é a presença dele que nos fortalece, é a presença dele que nos nutre e nos mantém de pé. Por isso, a ele a honra, a glória e todo o louvor. Amém.
e amém. Quantos podem dar glória a Deus, ao Senhor? Você pode aplaudir ao Senhor, entregando a Ele a sua adoração, o seu louvor. Receba, Senhor, esse curto período de louvor, mas de corações e lábios que confessam o seu nome, que bendiz e engrandece a sua presença. Nós somos gratos por essa rica oportunidade. Louvamos assim no nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aceno aí para o seu irmão que está à sua direita, ao redor, antes de você se sentar. Glória a Deus. Próximo domingo, Santa Ceia. Estaremos aqui às 9, às 19 horas. Todo sábado que antecede a ceia, nós temos a nossa consagração. Então, se você tiver sábado em casa, ainda que seja o seu dia de descanso, na presença do Senhor nós também descansamos e desfrutamos da sua maravilha, da sua glória. Então estaremos aqui às 7 horas da manhã, de 7 às 8, um período para a gente orar, colocar a nossa vida e a vida da igreja, os rumos da igreja, a direção da igreja, porque em tudo nós dependemos do Senhor. E no domingo nós reafirmamos essa aliança, porque sem Cristo nada podemos fazer. Amados, isso é de grande importância para a nossa vida. A ceia do Senhor se trata de uma ordenança. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: fazei isso em memória de mim. Quanto não são aqueles que, ao invés de romper com o pecado e assumir um compromisso, uma aliança com Deus, renovar os seus votos, às vezes ele foge. Aí no dia da ceia ele desaparece, ele não vem, e ele prefere se abster do alimento, do pão que simboliza o corpo, do cálice que simboliza o sangue, enquanto o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, ele diz: aquele que come e bebe tem vida em si mesmo. Então disso depende a nossa vida, a vida espiritual. Aquele que come e bebe ressuscitará no último dia. Então, se queremos viver uma vida eterna com Deus, e assim ressuscitar no último dia, é de grande importância manter essa aliança, reafirmar essa aliança. Então não abra mão, não banalize. Ao invés de romper e se distanciar da ceia, e eu não digo isso para que os irmãos participem de forma leviana, de qualquer maneira. A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A palavra de Deus diz do cuidado para não sermos réu do corpo e da carne, do corpo e do sangue. Então fala de tudo isso, fala de discernir o corpo, da importância de estar atento ao relacionamento, à comunhão. Mas isso não são impedimentos, não é barreiras, não é para distanciar da nossa comunhão com o Senhor. É para a gente refletir e entender da importância de tudo isso. Rompa com o pecado, rompa com as coisas que têm te impedido de ter comunhão com Deus, porque o perdão é um ato legal. 1 João 1,9, na sua primeira epístola, João então diz, assim escreveu: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O nosso Deus, Ele é perdoador, então isso é um ato legal. Ele é fiel e justo para perdoar, se nós então nos arrependermos e confessar os nossos pecados. Então domingo que vem é dia de ceia, que você veja isso como um momento importante de você reafirmar esta aliança com Deus, porque Ele mesmo disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. No restante do capítulo 15 de João, ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. A nossa vida depende dessa comunhão com Cristo. Então isso no próximo domingo nós estaremos aqui, tanto pela manhã quanto à noite. Aqueles que estiverem trabalhando na terça-feira posterior ao primeiro domingo, também nós servimos a ceia, para que os irmãos assim tenham acesso, E aqueles que estão assistindo em casa, e alguns ainda não retornaram,
né, estão ainda sobre cuidados, nós também podemos levar através dos nossos diáconos. É importante também que você se posicione, entre em contato com um dos diáconos, até mesmo comigo. Estaremos direcionando alguém para levar a Santa Ceia. Eu digo a você que está nos assistindo, vai, né, assistir essa transmissão depois através do Facebook e do YouTube, ok? Muito bem, né? Louvamos a Deus pela oportunidade de estar aqui e servir ao Senhor. E vamos dar continuidade servindo a Deus também com as nossas finanças. Louvamos com os nossos lábios, cantando, adorando, mas também servimos a Deus expressando a nossa gratidão e assim entregando a Ele dízimo e oferta. Aquele que assim desejar, se você trouxe de casa, ou se você precisar de um envelope, nós ainda estamos disponibilizando ali atrás na entrada, e você pode vir e depositar no gasofilácio, caso assim você desejar, tá bom? Então sinta-se à vontade. Esse é um momento de louvor que devemos fazer com muita tranquilidade, sem qualquer peso no coração, qualquer medo, qualquer outra motivação que não seja de agradecer e glorificar a Deus. Não podemos pagar pela salvação, somos salvos pela graça, não precisamos pagar por cura nenhuma. Deus nos amou primeiro, já é, né, do seu caráter, dos seus atributos, Ele ser um Deus bom, um Deus que cura, que sara. Então por que nós fazemos isso? Para expressar a nossa gratidão e fidelidade à sua palavra, a generosidade, a liberalidade no que se diz respeito a assistir na casa do Senhor e também aqueles que precisam da nossa ajuda. Então é com esse espírito, como quem é grato, como quem louva o Senhor com alegria. Então vamos orar, vamos agradecer. Amado e poderoso Pai, louvamos a Ti. Também, ó Deus, com as primícias, também com as ofertas, que cada um daqueles, como diz a Tua palavra, segundo propôs em seu coração, e assim trouxe essa noite e depositou no gasofilácio. Nós somos gratos por aquilo que temos podido realizar neste lugar, nas coisas que temos podido adquirir e comprar para servir neste lugar. Também, ó Deus, no alcance a outras frentes de trabalho que temos tido a oportunidade também de abençoar, porque a Tua palavra diz que melhor é dar do que receber. Então nós nos sentimos felizes, contentes quando nós podemos assistir o próximo, quando também podemos abençoar um outro ministério, uma outra igreja, um missionário. Isso também nos traz alegria, Senhor Deus. Isso nos traz uma satisfação, porque bom é servir e servir com alegria, como diz o salmista, servir ao Senhor com alegria. Então esse momento não é de constrangimento, de pressão, de medo, de dúvida, é o momento de nos alegrarmos. E nós expressamos essa gratidão, reconhecendo que o que temos, o que recebemos, o pão nosso de cada dia, a roupa que vestimos, o teto que nos protege, tudo isso é dádiva do Senhor. Mesmo quando tem o esforço de cada trabalhador, que é digno do seu salário, mesmo que tenha o seu empenho, mas tudo foi possível porque o Senhor nos deu vida, nos deu saúde, capacidade, inteligência, habilidade, para assim desenvolvermos as nossas tarefas. Em tudo nós vimos a sua glória, a sua mão, o seu agir, e por isso assim servimos a Ti com alegria. Receba as entradas que chegam assim essa noite na tua casa, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Louvamos ao Senhor, que Deus abençoe a sua fonte de renda, que Deus abençoe a sua vida financeira. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor, mas quero também dar as boas-vindas àqueles que nos honram com a sua presença, que veio participar conosco essa noite do culto. Seja bem-vindo todos vocês, muito obrigado. Jonathan, é isso mesmo? É Jonathan? Guardei, né? Nome de profeta não tem como a gente, né, esquecer, né? É bom poder ver Meriane também aí presente. Deus abençoe a todos, tá bom? Nós vamos meditar na palavra, mas antes de dar continuidade, porque nós estamos seguindo, hoje é a 11ª mensagem, né? Na verdade é a 10ª, porque a primeira eu fiz mais uma introdução, fazendo uma leitura completa dos 5 capítulos da primeira epístola de Pedro, e é apenas falando, né, de quem é o autor, Simão, que foi chamado
que foi conduzido a Cristo por André, né? Pouco se fala de André, mas foi André, o irmão de Pedro, que o apresentou ao Senhor Jesus Cristo. E ali ele então compôs aquele grupo de 12 homens que servia ao Senhor Jesus Cristo, que Jesus escolheu para ser os seus apóstolos, né, os seus discípulos, e também fazia parte de um grupo mais próximo, né, desfrutou de alguns momentos assim, extraordinários, como por exemplo no Monte da Transfiguração. Ali estava Pedro junto dos irmãos Tiago e João, na ressurreição da filha, né, de Jairo. Então alguns episódios Pedro pôde desfrutar porque estava mais próximo, fazia parte desse grupo, e aí ele também foi dado uma missão. E como aquele que de fato se converteu, porque até o momento em que caminhava durante o ministério terreno de Cristo, ele era apenas convencido, como às vezes nós somos convencidos que estamos fortes, que podemos, e Pedro até ensaiava essa coragem, essa intrepidez, mas no momento crucial, aquele mesmo homem que, né, puxou uma espada, cortou a orelha do soldado, quando ele estava diante de uma fogueira, para se aquecer, e Jesus passava de uma sala, assim, para a gente melhor entender, né, de um lugar para o outro, naquele processo de um julgamento injusto. Pedro, ao ser questionado por algumas pessoas, ele negou o Senhor. Então toda aquela bravura e ousadia foi embora, porque apenas ele estava convencido. Mas quando de fato se converteu, foi o grande pastor. Foi aquele homem que estava disposto a sofrer e a morrer por Cristo. E ele escreve então essa carta às 5 províncias romanas na Ásia Menor, onde ele denomina e chama esses irmãos que estão espalhados por essas 5 cidades, como eleitos de Deus, peregrinos e forasteiros, que viviam momentos difíceis de perseguição. Mas Pedro vai alimentando, fortalecendo, trazendo ensinamentos e lições importantíssimas que hoje servem para nós, aplicamos para a nossa vida. Então nós estamos nesta série, já caminhando aí para um fim. Hoje vamos concluir, né, mais um capítulo. Mas antes de nós lermos o texto de hoje, dentro dessa série que eu coloquei o nome como Esperança Viva. Então a Esperança Viva é o nome de toda a série, mas nós temos os subtítulos. E hoje eu vou estar falando sobre transformando o sofrimento em triunfo. Como transformar o momento de adversidade, de luta, de dor, de provação, de privação, ou seja, de sofrimento, de perseguição, em triunfo. Nós vamos meditar nisso nessa noite. Mas antes de lermos o texto e assim expor a palavra do Senhor, eu queria falar sobre algo que o reverendo Hernan Dias Lopes, numa introdução, eu entendo que isso daqui é importante para termos paz em nosso coração, acerca do propósito de Deus para a nossa vida, acerca da felicidade, que é algo importante para todos nós, e não estamos assim isentos de buscar, de ser feliz. Isso é bom. Quem que aqui não gosta de estar contente, feliz, alegre? Mas é uma felicidade que transcende, que vai além das perspectivas humanas. E o reverendo Hernan Dias Lopes, ele, ao falar sobre essa felicidade, ele começa utilizando um termo que faz parte de uma doutrina filosófica ou uma filosofia de vida grega, do termo hedonê, que para nós é hedonismo. Hedonismo é a excessiva busca pelo prazer como modo de vida. E eu queria falar rapidamente, antes de nós meditarmos no texto dessa noite, sobre isso daqui que ele escreveu. Abre aspas, disse assim Hernan Dias Lopes: o hedonismo faz da felicidade o fim último da vida. O problema é que o hedonista contenta-se com uma felicidade pequena demais, terrena demais, superficial demais, onde na verdade Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de amá-lo, glorificá-lo, fruí-lo para sempre. A verdadeira felicidade não é uma iguaria no banquete do pecado, conquista de bens e de posses que possam nos enriquecer e nos tornar pessoas nobres, mas uma realidade encontrada na presença de Deus,
Porque é na presença de Deus que há plenitude de alegria. Isso me faz, lembrar, quando eu li essas palavras, me veio à memória o Salmo 16, o versículo 11, onde Davi, que compôs o Salmo, assim ele disse: Tu me verás ver o caminho da vida, na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícia perpetuamente. Então é bom ser feliz. Devemos buscar a felicidade, mas a felicidade em Deus, que nos salvou para a maior de todas as felicidades, onde haverá sim uma alegria completa. Ainda você hoje pode até desfrutar por alguns momentos assim de alegria, de prazer, mas a plenitude de alegria, essa está reservada para aqueles que perseverarem até o fim. Essa está reservada para aqueles que vão receber a coroa da vida, para passar uma eternidade com Deus. Então sim, há essa expectativa, esse desejo importante de buscar uma alegria, mas não a alegria como uma coisa passageira, limitada, como eu disse, os prazeres terrenos, não uma felicidade terrena, pequena demais. As coisas de Deus são maiores do que qualquer coisa nessa terra. Portanto, sim, há felicidade para o cristão. Bom, tendo dito isso, vamos hoje ao tema, transformando o sofrimento, Diferente, mas desde o início nós falamos que a carta, ela trata dessas questões, às vezes contraditórias, dessas duas ideias, de sofrimento e de alegria. Mas a alegria, porque eu vou falar sobre um assunto que tem sido aqui recorrente nessa carta, mas não é para te depreciar, não é para te levar para baixo, pelo contrário, é para te fortalecer, e serve até mesmo para nos testar, até que ponto estamos sendo cristãos verdadeiros. Bom, vamos ler então primeiro Pedro, capítulo de número 4, dentro da nossa série Esperança Viva. O título de hoje, Transformando o Sofrimento em Triunfo. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, vamos ler a partir do verso 12. Na semana passada nós já iniciamos o capítulo 4, e a partir do verso 12. Até a Sociedade Bíblica, ela coloca aqui, não sei se na versão que você está usando da palavra, ela colocou aqui como subtítulo: Sofrermos por Cristo é um privilégio glorioso. Amém? Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao verso 19, diz assim: Amados, não estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Uma palavra de oração. Senhor, contando sempre com a tua graça, com a tua bondade, com a sua misericórdia, aqui estou, dando continuidade a essa série de mensagens, expondo essa carta, que foi de grande valia, de fortalecimento, para encorajar aqueles irmãos, nos dias em que Pedro estava ali, conduzindo o povo, escrevendo, fortalecendo, e hoje, como toda a Escritura é inspirada por Deus e útil
para a correção, para a educação. Estamos aqui, nós recebendo essa porção da palavra. Unge os nossos ouvidos, o nosso coração, para que possamos absorver, compreender, como o salmista diz no Salmo 119, desvendo os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da sua lei, e assim entendermos a sua mensagem. Ajuda-nos, ó Deus, contamos com a tua graça. Ajuda-me, ó Deus, ao ministrar essa palavra, ao expor, ao colocar aos irmãos, fruto de um estudo, de um momento, de oração, de dedicação, que eu tenha condição de passar aos irmãos, e que essa palavra venha nos fortalecer. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Rapidamente, né? Na semana passada nós falamos sobre o capítulo 4. E Pedro, então, nesse capítulo, ele começou dizendo como viver para Deus, como agradar a Deus. E nós, então, vimos algumas atitudes que contribuem, que nos ajudam a viver essa vida para Deus e agradar ao Senhor. Então nós falamos sobre proteger os pensamentos. Ele logo no primeiro versículo, né, do capítulo 4, ele utiliza uma linguagem até militar, quando ele fala armai-vos, né, para que assim os nossos pensamentos sejam protegidos, guardados, porque isso é muito importante. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele diz para nós não nos conformarmos com esse século ou com este mundo, mas transformar com a renovação da vossa mente. Então o que faz a nossa cabeça? O que nós pensamos, o que domina os nossos pensamentos, podem contribuir de forma positiva para nos agradar a Deus, ou de acordo com o que a gente está pensando e dominando a nossa mente, o nosso coração, pode nos afastar de Deus, pode nos distanciar de Deus. E ao invés de agradá-lo, ao invés de exaltar o nome do Senhor e viver para Ele, nós vamos viver para o pecado e entristecer a presença do Senhor. Nós falamos também que é necessário mudar os hábitos. Pedro então pontua alguns aspectos que viviam aqueles irmãos na velha natureza, e levando em conta o contexto como vivia aquela geração, e ele mostra a importância de abandonar, uma vez que nós somos nova criatura, e como Paulo, né, escreveu em 2 Coríntios 5,17, se estamos em Cristo somos nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Então é necessário romper com o pecado, mudar os hábitos. E Pedro também falou, né, de um relacionamento, a vida vertical, que se trata do nosso relacionamento com Deus, e a vida horizontal, cuidar dessa vida, cuidar dessa comunhão. Quando eu rompo com o pecado, quando eu dedico a Deus, né, a minha vida, eu estou então fortalecendo esse relacionamento, cuidando desse relacionamento vertical. E quando eu abençoo o irmão, é também uma maneira da gente glorificar a Deus, agradar a Deus. Então Pedro traçou também desse aspecto, que é um assunto recorrente, presente em todos os capítulos. 5 capítulos, Pedro fala da importância do amor fraternal, de sermos solidários, de ajudar, de ser hospitaleiro. E assim nós vimos até o verso 11, né, como agradar a Deus, como viver para Deus. E agora então ele entra numa outra sessão, e ele começa aqui o versículo de número 12 para falar desse episódio que é também frequente, como eu disse, que são duas ideias presentes que parecem contraditórias nessa carta, que é sofrimento e alegria, mas ele começa com a expressão que ele já utilizou anteriormente, quando no capítulo 2, no versículo 11, ele começa a exortar os irmãos, mas ele utiliza uma palavra com muito cuidado, né, com um termo afetuoso. Ele diz assim, mais uma vez, amados. Na nossa sexta reflexão dessa série, quando eu falei da submissão, a marca do povo de Deus, então eu tratei desse assunto e dessa fala, dessa palavra com um olhar de cuidado, com um olhar de amor, com um olhar de um bom pastor. E é bom a gente lembrar disso, amados irmãos, porque Pedro, como eu disse, ele era convencido, mas quando de fato ele se converteu, se arrependeu, quando Jesus, ao invés de jogar na cara,
né, despejar sobre Pedro o seu pecado, a sua traição, a forma como ele negou. Olha que Jesus avisou antes: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Pedro: não, que isso, eu estou pronto, né, para estar contigo até eu vier, estou aí, conte comigo. E Pedro negou, mas Jesus não jogou na cara de Pedro o seu pecado. Aí lá em João 21, naquele episódio, quando eles retornaram de uma pescaria e não pegaram nada, Jesus mais uma vez, né, com o poder da sua palavra, e eles acatando a palavra de Cristo, realiza mais uma grande pesca, e depois num diálogo, num bate-papo na areia, comendo um churrasquinho, Jesus sempre preparava ali na brasa, um peixe na brasa, e naquele bate-papo, Jesus chegou e falou para Simão: tu me amas? Apacenta a minha ovelha, apacenta o meu rebanho. E Pedro se tornou esse pastor cuidadoso, com esse olhar de amor. E por isso, então, mais uma vez, a tratar de um assunto tão difícil, Pedro usa essa expressão, quando nós vimos aqui no verso 12, amados. Ele usa esse termo afetuoso, com um olhar cuidadoso, um olhar de um bom pastor. E depois, no capítulo 5, nós vamos ver que ele dá algumas palavras para os presbíteros, para os pastores que estavam ali também pastoreando esses irmãos. Ele tem uma palavra direcionada para os líderes, e ele fala que cada líder ele deve pastorear de boa vontade. Tem que ter prazer e alegria, porque, amados irmãos, se não amar, você não permanece. Por isso que Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, quando ele fala do dom supremo, ele vai falando que se não tiver amor, a gente é como um símbolo que retine. Se não tiver amor, você não permanece. Você desiste, você abandona, você olha para trás. E nós não somos daqueles que olham para trás, amém? Nós não somos daqueles que retrocedem. Uma vez que colocamos a mão no arado, a gente precisa prosseguir, mas é preciso que haja esse amor presente em nossa vida. Então Pedro, mais uma vez, com carinho, com cuidado de um bom pastor, cumprindo aquilo que Jesus o determinou lá em João 21, Simão, tu me ama, apacenta minhas ovelhas. E ele então, apacentando como um bom pastor, cuidador, ele começa então a partir já aqui para o fim, se aproximando do fim da carta aos seus leitores, e eles então não deveriam, melhor dizendo, ficar perplexos, atônicos, assustados ao sofrerem, que é o que ele diz aqui no versículo 12: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinai-vos a provar como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pedro está dizendo para esses irmãos, à medida que ele vai concluindo a sua carta: vocês não eram para ficar assustados com as perseguições, os sofrimentos. Ele não deveria ser visto por vocês como algo extraordinário, mas ordinário, que faz parte da trajetória, pois o sofrimento é norma na vida do cristão. Como eu já falei aqui anteriormente, perseguição não destrói a igreja. Perseguição não anula a igreja, não impede a igreja de fazer a obra. O que impede, o que destrói a igreja é pecado. Pecado nos distancia de Deus. Pecado interfere nesse relacionamento, né, vertical com o Senhor, nos distancia e certamente nos leva à vergonha. Mas sofrimento, perseguição, depura a igreja, purifica a igreja. Lembrar, né, de uma outra citação, né, que fiz em algumas mensagens atrás, do cadinho, que é o quê? Um pote resistente, que tem condição de suportar o forte calor do fogo, e ali é colocado o metal precioso, por exemplo, o ouro. O intuito não é destruir o ouro, o intuito não é acabar com o ouro, mas sim torná-lo mais puro, mais precioso. Assim o Senhor faz com a nossa vida, né? Lembrando do hino: assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim operar, até que o mundo possa ver a glória em meu rosto brilhar. É assim que Deus faz. Então, sofrimento, perseguição não destrói, depura, purifica, limpa a igreja. Mas por que, né? Esse é um ponto. Aliás, irmãos, nós estamos aqui com algo que é mais de 2000 anos, né? Foi escrito, né,
por Pedro, quase 2000 anos. Nós temos acesso à palavra de Deus e parece que ainda hoje falar dessas questões de sofrimento, de perseguição, assusta muito crente. Deixa aí, às vezes, alguns perplexos. O que Pedro está dizendo que não é para ficar. O que Pedro está dizendo aqui, olha, não estranheis o fogo. E é provável que Pedro, nós também já vimos isso, né, no pano de fundo, que Pedro, quando ele escreveu essa carta, provavelmente antes ou pouco depois do incêndio em Roma, que Nero, que foi o responsável pelo incêndio, mas como, né, o tiro saiu pela culatra, ele viu que o povo ia se revoltar contra ele, ele colocou a culpa nos cristãos. E ali começou um período de perseguição terrível. Quase 200 anos. Olha, às vezes nós passamos por certas provações e dificuldades, nós questionamos. Começou um ciclo de 2 séculos de perseguição aos cristãos. E às vezes não dá nem para a gente, só quando a gente traz, relata, a gente vê, a gente estuda, que você vai ter uma dimensão do sofrimento que essas pessoas passaram. E Pedro então vai dizendo, não estranheis o fogo, situação que ele mesmo mais à frente teve que passar. Ele mesmo teve que ser crucificado, ele mesmo teve que ver a sua esposa sendo crucificada, vendo muitos irmãos nesse mesmo cenário, por causa da perseguição que aflorou de forma terrível contra a igreja do Senhor. Mas por que, amados irmãos? Impressiona e parece que dá coceira em alguns ouvidos de pessoas, de crente, quando fala acerca de provação, privação, sofrimento, perseguição que às vezes a igreja tem que passar. O que se deve a isso? Por que isso é difícil às vezes de lidar? Eu penso que a questão, né, desse espanto, dessa perplexidade de muitos crentes, quando se fala em sofrimento na vida do cristão, se deve a uma divulgação em massa. Nos últimos 30 anos, eu poderia dizer assim, da igreja, principalmente no nosso país, no Brasil. Quando na década de 90, entrou de uma forma assim explosiva a teologia da prosperidade, do triunfalismo. E aí então, tirando toda essa questão da privação que nós podemos passar, então essa teologia da prosperidade, do triunfalismo, ela acabou arrebanhando multidões. Muitas pessoas vieram para a igreja caminhando, porque eles ouviam ali uma promessa, que uma vez que você estiver caminhando com Cristo, a sua vida ia ter um salto triunfal, e você não ia mais sofrer. Pelo contrário, você ia conquistar a sua casa própria, você ia ter o seu carro zero, você ia ser só bem sucedido, só coisas boas iam acontecer na sua vida, todos os seus problemas iam ser resolvidos. Essa foi a proposta da teologia nefasta, da teologia da prosperidade, do triunfalismo, com expressões até mesmo bíblicas, mas, como eu disse, versículos separados do contexto. E todo texto fora do contexto pode se tornar um pretexto para você pecar, mesmo sendo um versículo bíblico. E nas expressões impactantes, nos slogans, né? Cristo já conquistou tudo na cruz, então eu não preciso mais passar por nenhuma dessas situações de adversidade. Eu só tenho agora é que tomar posse, até porque eu nasci para ser cabeça e não cauda. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas pastor, tudo posso naquele que me fortalece, não está na Bíblia? Sim, essa é a passagem de Filipenses 4, versículo 13, mas lê toda a passagem. Aliás, leia todo o livro de Filipenses, e você primeiro já vai ver logo de cara que Paulo está onde? No palácio. Paulo está numa rede, num campo, numa casa de campo gostosa, podendo ver os pássaros cantando, voando. Paulo está lá num palácio ou na casa de um dos seus amigos. Não, Paulo está na prisão. A carta de Filipenses é uma das cartas da prisão. Paulo está algemado. E ele realmente escreveu: tudo posso daquele que me fortalece. Mas quando você lê os restantes, quando você vê o contexto, quando você vê a situação, ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e até mesmo no momento de escassez, de privações, de luta, de dificuldade.
Mas será porque hoje muitos crentes, quando você traz uma mensagem, quando você vem trazer aquilo que está na Bíblia, as pessoas ainda se assustam? Eu digo, muito se deve, essas últimas décadas, as 3 últimas décadas, de uma explosão da teologia da prosperidade, de um triunfalismo, onde uma vez que você tem um encontro com Cristo, resolveram todos os seus problemas aqui. Você não vai ter mais tristeza. Isso é um engano, amados. Porque a Bíblia fala de uma alegria maior. Nós vimos aqui, eu fiz questão de comentar um texto, antes de nós abrirmos nessa meditação. Nós sim teremos uma alegria plena, completa, plenitude de alegria. Mas enquanto estamos aqui, Jesus disse assim, no mundo tereis aflição. Jesus disse, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas será o que é isso? Porque é muito fácil nós nos apegarmos, e por isso eu falei, arrebanhou multidões, porque as pessoas vinham com essa expectativa. E quando vem uma pandemia, quando vem um momento de desemprego, quando vem um momento de escassez, aí as pessoas somem. Por quê? O discurso que ela ouvia, que agradava, que massageava o seu ego, o seu coração, é que ele tudo posso naquele que me fortalece. E ele apenas tinha essa visão triunfalista, saber todas as coisas. Infelizmente, amados, digo isso assim com muito cuidado e carinho com essas palavras, e os irmãos não me interpretem mal, mas o fato de se apegar apenas a um versículo, ou uma parte da palavra de Deus, que é às vezes impactante, é realmente uma explosão quando você ouve, expressões como essa, tudo posso naquele que me fortalece, e ali você vai desenvolvendo vários aspectos, isso vem te impactar, isso eleva a tua autoestima, isso às vezes te faz arrepiar, até chorar, até emocionar, que não é pecado se emocionar não, tá? Não é pecado, por isso não me interprete mal, mas o que eu quero dizer é que isso levou muitos a não lerem a Bíblia como ela deve ser lida, por inteiro, não se apegar apenas a um versículo, e infelizmente, é triste dizer isso, mas há um analfabetismo bíblico muito grande, em meio a essa grande população de evangélicos, porque não gostam de estudar a Bíblia, não gostam de realmente entender o que a palavra do Senhor está dizendo, o contexto. Aí você se apega num versículo, é como eu disse, todo texto, fora do contexto, é um pretexto para nós pecarmos, e caímos numa cilada. Então isso levou muitos a andar assim, e Pedro disse, não estranhe o fogo, não é para vocês ficarem aqui, espantado, perplexo com tudo isso que está acontecendo. Então é preciso a gente ver com essa ótica, e quando assim eu enxergo, eu percebo que o sofrimento, como transformar o sofrimento em triunfo. Bom, quando eu olho para essa palavra, entendo o que Pedro está dizendo, preparando cristãos, então eu percebo que Deus me chamou para me tornar mais puro, assim como o fogo, está depurando o ouro, assim como o ouro já é um metal nobre, precioso, mas para que ele se torne mais precioso, é necessário ele ser depurado, purificado. Amados irmãos, o Senhor quer fazer da minha vida, da sua vida, uma joia preciosa, por isso Ele cuida de nós, por isso Ele nos discipula, por isso Ele nos disciplina, por isso às vezes desse processo pedagógico, Ele nos ensina na perseguição, no sofrimento, porque sofrimento e perseguição não destrói a igreja, mas a purifica, a depura. O Senhor está fazendo de você, como Ele pega um diamante, Ele vai ali lapidando, até que você se torne uma pedra preciosa. Deus quer fazer da sua vida uma pedra preciosa, quer fazer de você como um ouro que tem valor, mas para isso é necessário Ele cuidar de nós, é um processo que Ele vai nos cuidando, assim se transforma a luta, a perseguição, o sofrimento num triunfo, quando eu vejo que Deus na verdade, Ele está me valorizando, me tornando mais precioso ainda para Ele. Então, não estranhe, não era para ser algo assustador, não era para ser algo que vinha, que viesse trazer uma perplexidade, um espanto. Pedro diz, pelo contrário, o versículo 13, ele vai então dizer, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo.
tenha alegria. Sofrer, amados irmãos, por causa do Evangelho, embora seja desagradável, porque eu também não quero dizer aqui que sofrer é bom. Eu já disse, nós não somos masoquistas, não gostamos de sofrer, não é bom sofrer. Mas embora o sofrimento seja desagradável, é uma honra para o cristão que sabe que seu Salvador sofreu a fim de salvá-lo. Quando passarmos por lutas, por privações, por sofrimento, lembre daquilo que Cristo passou por você. Hoje eu e você podemos entrar por essas portas. O véu do templo foi rasgado, né? Hoje, como o autor Hebreus diz, cheguemos-nos, pois, com ousadia, entremos no Santo do Santo. Nós podemos ofertar, nós podemos adorar a Deus, porque o véu do templo foi rasgado. A sua morte, Jesus, né, naquele processo de substituição, Isaías 53, onde ali então o pastor Cláudio Claro até, né, inspirado, compôs aquele hino, né? Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Lembre-se disso, quando sofrer, quando passar por adversidades, Jesus se fez maldito para que eu e você fôssemos abençoados com a graça da salvação. Jesus, mesmo sendo rico, poderoso, sendo Senhor, assumiu a forma de servo. Filipenses 4, né, onde fala, né, aquela expressão de triunfo, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aponta para Cristo, olha o nosso exemplo é Jesus, olha o que ele passou. Ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo, serviu até a morte de cruz. Mas ele recebeu a glória devida. Lembre-se que para eu e você sermos abençoados, eu e você para no próximo domingo participarmos da mesa, ele levou sobre si as nossas dores. Ele, mesmo sendo rico, se fez pobre. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Então é com esse olhar. Pedro escreve de algo que ele vivenciou, que ele passou, ele aprendeu. Deixa marcado aqui, e vamos a um episódio que aconteceu com o próprio apóstolo Pedro. Eu creio que você também já conhece essa passagem. Foi ali logo o início, né, daquela explosão da igreja após a descida do Espírito Santo, milagres acontecendo, Atos capítulo de número 5. Poder de Deus sendo manifesto de uma forma tremenda, gloriosa, paralíticos sendo curados, mas a igreja sendo perseguida. Aí eu te pergunto, a igreja foi destruída? Não. Pedro, depois de uma perseguição, né, pelo Sinédrio, sendo preso, 5.000 pessoas se converteram com o seu discurso, com a sua pregação. E ele continua pregando, e aqueles homens, não contentes com aquela explosão de vidas sendo salva, sendo transformada, prende novamente a Pedro. Só que o anjo do Senhor vai lá e solta Pedro. Aí as autoridades, né, os soldados, os capitães lá do templo, vão na cadeia e vê tudo fechado, tudo trancadinho. Estava lá os carcereiros e tudo. Ué, mas cadê o prisioneiro? Cadê Pedro? Cadê João? Amados, de uma forma sobrenatural, o anjo foi lá e tirou eles. E para onde eles foram? Foram para o templo, continuar pregando. E eles estão ali pregando, falando da palavra de Deus, e as autoridades vão lá e buscam novamente, e ele está diante do Sinédrio, toda aquela pressão, quando então Gamaliel, um dos maiores sábios da época, Paulo foi até ensinado aos pés de Gamaliel, dá uma palavra de sabedoria para aquelas autoridades, para que eles tivessem o cuidado, porque se Pedro e João, os apóstolos ali, estivesse falando algo que não fosse de Deus, assim como outros tentaram, pereceram, mas vai que o que eles estão dizendo é de Deus. Aí ele diz, né, pode ser que a gente vai estar perseguindo ao Senhor. Então, mais ou menos isso, Gamaliel dá uma palavra de sabedoria. Só que as autoridades, não satisfeitas, falaram, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma surra nele, vamos intimidar eles. Porque já tinham falado para eles parar de pregar. Falaram, não, importa submeter a Deus, ao Senhor, não aos homens. Aí vamos fazer o seguinte, vamos, quem sabe a gente dando uma chibatada nele, e eles passam a ter medo e não vão mais querer pregar. Aí veja só o versículo 40. Isso daqui eu comentei para a gente entrar aqui no contexto. E exatamente, né, a partir do versículo 33, tem o parecer de Gamaliel. Aí o versículo 40,
do capítulo 5 de Atos, diz assim: chamando os apóstolos, como eu disse, eles não se contentaram em apenas ter que liberar, não deram o braço a torcer a palavra de Gamaliel, mas disse: vamos assustá-lo. Aí diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Eles se retiraram do sinédrio, tristes, envergonhados, cabisbaixos, humilhados. Não é isso não? Poxa gente, mas ele estava pregando a palavra e ainda apanhou, levou uma surra. Não era para estar triste não era para estar envergonhado, não era para estar revoltado. Que isso, Deus? Eu nasci para ser cabeça e não cauda. Eu sendo crente, sendo humilhado dessa forma. Mas o texto diz assim: eles se retiraram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Nome de quem? Nome de Cristo. Todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Aí por isso Pedro, voltando lá, a epístola no capítulo 4, veja, Pedro fala com propriedade, ele passou pelo sofrimento, por isso ele disse: irmãos, olha, não vos estranheis o fogo, não deixe-se ficar atônitos, perplexos por causa dessa situação, está aí diante de nós, mas alegrai-vos. Por quê? Eu falo, que é isso? Como que Pedro vai dizer para a gente se alegrar no sofrimento? Ele, quando saiu da prisão, mesmo tendo apanhado, nós vimos que ele regozijou-se, ele se alegrou por estar sofrendo em nome de Cristo, porque ele sabe que Cristo sofreu muito mais por ele. Aí no versículo 14, ele reforça: se pelo nome de Cristo sois injuriado, o que ele fala? Bem-aventurado sois. Vamos lembrar da mensagem há 3 domingos, atrás. Ser bem-aventurado é algo bom ou ruim? É bom. Ser bem-aventurado é ser derrotado ou vitorioso? Vitorioso. Então ele diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o quê? O Espírito da glória de Deus. Que maravilha, irmãos. Aí eu vou aqui usar uma outra expressão, ensinamento paulino, quando o apóstolo Paulo, na sua segunda carta, continue deixando marcado aqui, 2 Coríntios, capítulo 12, a sua segunda carta aos Coríntios. Agora o apóstolo Paulo, também nos deixando um ensinamento aqui precioso. Será que esses textos ficaram escondidos dessas pessoas que se assustam quando fala que o crente passa por provação, por sofrimento, por perseguição? Será que arrancaram das páginas da sua Bíblia esses relatos, que não é de derrota, irmãos, é de triunfo, é de glória, e nós vamos entender isso, como se transforma esse sofrimento em glória, com qual perspectiva, com qual ótica, com qual olhar nós precisamos ter para entender esses propósitos de Deus. Capítulo 12, eu não disse versículo não, Esse episódio é aquele momento em que foi colocado um espinho na carne de Paulo. Espinho na carne é algo bom ou ruim? Dói ou é agradável? É refrescante? Estou com espinho na carne aqui, que refrescante. Espinho na carne, que maravilha, como é bom espinho na carne. Espinho na carne, dói, nos faz sofrer. Aí veja aí então o versículo 7. E para que eu não, diz o apóstolo Paulo, e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Não foi de um bom mensageiro não, tá? Não foi do carteiro, gente boa, que lembra de você lá, quando traz as lembranças. Ele fala que foi mensageiro de quem? De Satanás. Satanás é ruim ou bom? É ruim, É mal. Então foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso,
3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. É bom lembrar que uma repetição no hebraico significa de uma forma incessante, então constante. Então quando se fala 3 vezes é para dizer que, na verdade, ele por muitas vezes ele orou. Quando é esse processo de repetição no hebraico dá esse sentido de intensidade. Então Paulo por diversas vezes pediu ao Senhor que tirasse esse espinho na carne. Então, verso 9, ele me disse o quê? A minha graça te basta. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei na onde? Nas fraquezas, para que sobre mim repouse o quê? O poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, na injúria, nas necessidades, ele sente prazer. Nas perseguições, ele sente prazer. Nas angústias, ele sente prazer. Por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. O espinho na carne não foi retirado, mas há algo maravilhoso aqui. Há uma resistência que vai além da dimensão física. Mas há sobre o cristão, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, uma disponibilidade da graça constante divina. O cristão não, aqueles irmãos daquela época, eles não se intimidaram, eles não se deixaram intimidar de confessar a sua fé em Cristo, de prosseguir na obra, proclamando o nome do Senhor, mesmo presenciando seus irmãos sendo martirizados, passando por situações difíceis. A segunda coisa que me faz entender que eu posso transformar o sofrimento num momento de triunfo, de alegria, é quando eu sei que o que o Senhor tem reservado para mim, a glória que repousa sobre mim, me fortalece e me sustenta para eu prosseguir em minha caminhada. Por isso ele disse, a minha graça te basta. E voltando ao versículo 14 de 1 Pedro, quando ele diz, bem-aventurados sois, porque repousa o Espírito da glória de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, amados irmãos. É por essa perspectiva, é por esse olhar que nós então vemos e devemos encarar os momentos de adversidade, levando em consideração o contexto, a época que aqueles irmãos estavam passando, a dificuldade. Como eu falei, seguiu não apenas décadas, mas foram principalmente 2 séculos intensos de perseguição à igreja. No ano 70 depois de Cristo, poucos anos após Pedro escrever essa carta, provavelmente passando por um martírio terrível, foi construído o Coliseu. Quantos já viu falar lá do Coliseu? Em Roma, né? Aquele grande estádio, para a gente entender, como se fosse um estádio de futebol, uma grande arena. E foi iniciada pelo imperador Vespasiano, esse nome estranho, e foi concluído pelo seu filho Tito. E Tito, certa vez, proclamou 100 dias de jogos, como se fossem os Jogos Olímpicos, de competições. Mas entre essas competições, além das lutas, da intenção de se ganhar um prêmio, tinha os momentos em que o Coliseu entrava, ficava ali aflamado, eles se alegravam de ver, sabe o quê? Os cristãos sendo jogados para os leões os devorarem. E com tudo isso, com toda essa situação de perseguição, como eu disse, os cristãos não se intimidaram. Não deixaram de proclamar o nome do Senhor. Não se sentiram, coitadinho, ai de nós, ai que vergonha, que humilhação. Como Pedro disse, regozijai-vos. Bem-aventurados sois. E há uma fala, estou destacando muito aqui Filipenses. Há uma fala de Paulo em Filipenses, capítulo 1. Vamos lá, volte aí algumas páginas. Epístola de Paulo aos Filipenses. Porque ela vai dando aqui, amados, é o que? Fundamento. Todos esses versículos que nós estamos lendo, está dando o que? Base para aquilo que eu estou falando. Então eu não estou falando de mim mesmo. Não estou falando de algo que está fora do contexto. É algo presente, que nós precisamos ler, entender e compreender como esses irmãos viviam assim. E mesmo passando por tudo que passaram, eles não se intimidaram, eles prosseguiram, eles continuaram na sua jornada de fé. Filipenses capítulo 1.
do verso 12 ao verso 14. Lembrando que Paulo estava onde? No palácio, quando ele escreveu a carta? Numa casa de campo? Não, estava na prisão. Então vamos lá, versículo 12. Quero ainda, irmãos, Filipenses 1:12, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, ele estava preso, perseguido, mas ele está dizendo, olha irmãos, quero dizer para vocês que isso daqui está contribuindo, então vamos dizer por quê. Verso 13, de maneira que as minhas cadeias, ou minhas algemas, como estão em algumas Bíblias, em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, de todos os demais. Verso 14, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, amados, perseguição não destrói a igreja, depura, fortifica, fortalece. Os irmãos, sabendo do sofrimento que Paulo estava passando, das algemas, eles não ficaram com medo, pensando, e agora, se já prenderam Paulo, o próximo que vai ser preso sou eu. Somos nós que vamos passar por isso. Eles não. Eles com mais entusiasmo, com intrepidez, com ousadia, se colocaram para servir ao Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, porque é exatamente isso. Quando eu vejo por essa ótica a perseguição, o sofrimento, eu sei que ainda que sofrer é desagradável, mas o que repousa sobre mim, a glória e a graça de Deus é maior do que todas essas coisas. E assim Deus me fortalece. Por isso lá na frente no capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. E a gente começa então a compreender assim a palavra de Deus. Isso é ser bem-aventurado, isso é ser feliz. O que nós não podemos é sofrer por causa do pecado. Se pisarmos na bola, né, uma linguagem futebolística, se tropeçarmos, se cairmos, se pecarmos, aí se a gente for castigado ou sofrer alguma punição, isso é consequência do pecado. Não vai depois dizer, essa cruz que eu estou tendo que carregar. Se você, semeia chuva, vai colher tempestade. Saiba disso. Então não é isso que é carregar a cruz. Porque no versículo 15, ele então vai dizer o quê? Lá, voltando, 1 Pedro 4, que a gente foi para Filipenses, né? Vamos voltar ao texto de origem. 1 Pedro 4, 15. Deixa eu molhar aqui as palavras, vamos lá. Não sofra, porém, nenhum de vós como o quê? Como assassino, ladrão ou malfeitor, poderia também dizer que um criminoso, ou como quem se intromete em negócios de outro. Então Pedro está dizendo, se sofrer porque nós erramos, então por isso a gente não tem que sofrer não. Aí é interessante aqui, que me chama a atenção, é que ele coloca num pacote de pecadores, porque ser assassino, provocar a morte de muitas pessoas, é algo terrível? Sim ou não? Sim. Para ser punido, é algo grave. Ser ladrão é algo grave? Gravíssimo. Ser um malfeitor, um criminoso, é algo grave? Gravíssimo. Então nós às vezes somos rápidos no gatilho para dizer seu ladrão, seu assassino, seu malfeitor. Mas Pedro coloca no mesmo pacote aquele que fica cuidando da vida dos outros. É o que ele fecha aqui, no versículo 15. E como quem se intromete em negócios de outro. Quem fica lá cuidando da vida do outro, quem gosta de uma fofoquinha, gosta de se intrometer em certas coisas, é tão cruel, tão pecador quanto o ladrão, quanto o malfeitor, quanto o criminoso, o assassino, é tão ladrão. Então cuidado, né? Cuidar da nossa vida já dá trabalho, cuidar da vida do outro, meu irmão, é pecado, é o que eu estou dizendo aqui. Se intrometer na vida do outro, negócio do outro, é pecado. E é preciso que a gente entenda isso, é preciso que a gente reflita também sobre isso. Então Pedro diz, olha, se for sofrer, que não sofra por essas coisas,
Mas aí no verso 16, ele então vai dar continuidade dizendo: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes faça o quê? Glorifique a Deus com esse nome, louvado seja o nome do Senhor. Porque se sofremos por sermos um cristão, isso traz honra a Deus. Pedro aqui ele está até mudando o sentido dessa palavra, porque a primeira vez que os crentes em Jesus Cristo, aqueles que confessavam a sua fé em Cristo, foram chamados de cristão, o termo utilizado naquela ocasião era um termo pejorativo, não era um termo legal. Hoje falar que cristão, né, você tem até uma certa alegria, não é? Na verdade, você tem um orgulho no bom sentido, né? Não orgulho de quem se exalta, né? Mas no sentido de dizer, não, eu sou um cristão, eu sirvo a Deus. Mas a primeira vez que esse nome foi assim mencionado, não foi nem pelos crentes, foi em Antioquia, quando então Barnabé leva Saulo de Tarso, né? Paulo ainda não tinha o seu nome transformado, ainda era chamado de Saulo, e ele então, Barnabé, leva Saulo lá para Antioquia, e algumas coisas estavam ali acontecendo, e lá no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, no versículo 20 ou 26, que diz então, que pela primeira vez eles foram chamados de cristão. Naquela ocasião, o termo era pejorativo, né? Era um termo de zombaria. Os cristãos aí, era como se dissesse assim, aqueles dali do partido de Cristo. Era exatamente isso o significado. Não apenas seguidores, mas eles pertenciam ao partido de Cristo. Pedro agora, ele está transformando, ele está dando um outro sentido, um outro significado a essa palavra. Ele está dizendo, se você sofrer por ser um cristão, isso não é motivo de você ficar triste, não. É para você se alegrar. Você é um bem-aventurado. Você está glorificando a Deus. Você está honrando o nome do Senhor. Então, como transformar o sofrimento, a perseguição, um momento de luta, de adversidade, de provação em triunfo? Quando, apesar de todas as adversidades, eu mantenho a minha santidade, a minha pureza, e eu estou honrando o Deus da minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que se transforma o sofrimento em triunfo. Aí no versículo 17 ele entra aqui com um alerta, né? Parece que ele muda um pouco, mas é um alerta. E olha que alerta. O que ele diz aí? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é o quê? É chegado. Meu Deus, primeiro pela casa de Deus o juízo? Mas, amados irmãos, esse alerta aqui, né, ele começa falando sobre o juízo pela casa de Deus. Esse juízo aqui não é de um caráter punitivo, condenatório, e sim no sentido que eu disse, de purificação, de limpeza. É o pai que corrige o filho que ama. Juízo para a igreja, tanto que ele depois vai chamar esse próprio povo de justo. Então, se somos justos, somos justificados em Cristo, né? Então, pertencemos ao Senhor. Quando o juízo começa pela igreja, é com o intuito de corrigir a igreja, para que a mesma se arrependa. Estamos passando por esse período. O nome de Jesus está acabando, né? Acabar esse período de mundial dessa pandemia. Mas a igreja, qual a lição que a gente tira de tudo isso? No início citamos, e às vezes nossos momentos de orações citamos 2 Crônicas 7,14, que às vezes a gente sabe de cor, mas não basta apenas saber de cor o versículo, não basta apenas estar decorado ou citar, nós temos que aplicar e trazer isso para a nossa vida, porque exatamente essa palavra surge no momento em que Salomão está consagrando o templo, mas se porventura houver um momento de praga, um momento de desobediência, um momento em que o povo está sofrendo consequências, aí o que diz lá o versículo de 2 Crônicas 7,14? Se o povo que se chama pelo meu nome, aí ele fala de 4 situações que é preciso serem feitas, realizadas para receber o perdão e ter a terra sarada, ter a praga, né, sendo afastada. O que ele fala? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Se humilhar é você se despir,
É o que Davi diz no Salmo 51, sacrifícios agradáveis a Deus, é um espírito contrito, um coração compungido, aquebrantado. É você se despir, é você se humilhar, se render diante do Senhor, reconhecer a sua condição. Aí ele fala, se você se humilhar, orar. Amados irmãos, nós estamos orando menos ou mais. Esse processo todo nos levou para ter momentos maiores de oração ou não? Ou já paramos? Aí ele fala desse segundo propósito, humilhar, orar. Aí ele intensifica, ele fala me buscar. Busca não é algo simples. Como eu tenho aqui à frente o meu lenço, eu tenho acesso, eu pego o lenço. Tenho aqui minha Bíblia, agenda, eu tenho acesso. Se tivesse algo aqui nessa mesa, eu não vou sair aqui para não desfocar da câmera aqui. Às vezes eu faço isso, eu deixo, né, o Wallace de cabelo em pé, Jéssica. Teve um dia na ceia que eu fui pregar, fiquei lá na mesa, lá, a câmera está aqui, o púlpito estava vazio, mas estava ouvindo a voz, estava bom pelo menos. Né? Mas se tivesse alguma coisa ali, por exemplo, os elementos, como no próximo domingo da ceia, então é de fácil acesso. Isso não se caracteriza buscar. Mas se tem algo lá na sala de operação de som, e eu tenho que me deslocar até lá, eu tenho que subir aquela escada, aí eu tenho que fazer um esforço, eu vou precisar de buscar algo que está lá. Então se o povo se humilhar, orar, buscar, se converter, o quarto ponto, do seu mau caminho. Isso fala o quê? Arrependimento, mudança de vida, reconhecimento da sua condição de pecador, que precisa de se arrepender e afastar-se do mau caminho. Aí o Senhor diz assim, eu ouvirei do céu, vou perdoar o pecado de vocês, sarar a terra. Amados irmãos, é exatamente isso. Esse alerta, quando fala o juízo, começa pela igreja, não é no sentido punitivo de condenação. Nós somos salvos em Jesus Cristo, mas isso daqui é para correção da igreja. É o que tem que acontecer com nós, como o povo de Deus, para recebermos a misericórdia do Senhor. Mas Pedro, ele fala de um agravamento, né? Da gravidade da situação quanto àqueles que não obedecem à palavra, porque ele diz, por ocasião, verso 17, por ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Aí vem aqui, ó, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E aí? Ó, se é estreito para o crente é correção, mas para aqueles que desobedecem o evangelho de Deus, aí sim é punição. As consequências, o versículo 18 ele continua, e se é com dificuldade que quem? Que o justo é salvo. O justo está falando o quê? Da igreja, que é corrigida, que é disciplinada, que passa por um processo também de provação, se é difícil para a igreja, se nós somos perseguidos, se nós também sofremos, aí ele completa aqui, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Qual é o fim daqueles que desobedecem o evangelho, irmãos? Lago de fogo e enxofre, inferno. Inferno. Não é esse o desejo de Deus. A própria palavra do Senhor diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa. Mas, até porque o inferno foi preparado para Satanás e os demônios, mas os que desobedecem o evangelho. Se nós que somos justos, né, porque a salvação, ela é pela graça. Não somos salvos por méritos, não é por obras. Porque lá no curso de batismo fala de obras mortas. Porque não são por obras que nós somos salvos. Nós não nos apoiamos à obra. A obra, porque nós fomos chamados para uma boa obra. O frutos, ele se manifesta exatamente na vida daquele que é convertido, daquele que foi justificado, daquele que é um eleito do Senhor. Então é natural que uma vez que nós somos salvos, as velhas coisas ficam para trás, passam-se a manifestar as boas obras, mas não são as boas obras que nos salvam. Somos salvos pela graça. Então o justo, quando vem o juízo sobre a igreja, não é punitivo, mas é para correção. Porque nós já somos salvos pela graça. Porém, a salvação para nós não é simples, não é fácil.
Então diz aqui, se é difícil para o justo, se o justo tem dificuldade, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Lago de fogo e enxofre. Inferno. Inferno. Para aqueles que desobedecem a palavra do Senhor. Aí Pedro então conclui, o verso 19, assim a gente fecha o capítulo 4. Ele diz, por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomende a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pedro usa aqui um termo bancário. Essa expressão, essa palavra encomendar, a sua origem é um termo bancário, que significa depositar para manter salvo. Assim o cristão deve fazer. Quando sofremos, passamos pelas adversidades, deposite a sua alma ao fiel Criador. E Ele sabe o que vai fazer com ela. Ele vai reservar um momento de glória, de paz e de alegria para a sua vida. Sofremos, passamos pelas situações adversas, mas deposite a sua alma. Esse termo bancário, né? Depositar para manter salvo. Deposite ao Senhor. Fale com Deus das suas aflições, das suas angústias. Apresente a Ele as suas necessidades e Ele vai cuidar de você. Ele não é como o bancário dos nossos dias. O bancário dos nossos dias só tira vantagem. Só leva vantagem, melhor dizendo. Acerca das aplicações, os banqueiros vão só se enriquecendo. O fiel Criador, o nosso Senhor, quando nós depositamos a nossa alma, a nossa vida nas suas mãos, Ele cuida. E Ele tem reservado uma bênção gloriosa para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero concluir aqui lendo uma nota de rodapé de uma Bíblia de Estudo, Visão Reformada, fazendo como se fosse uma síntese daquilo que nós meditamos nessa noite, para então assim eu concluir essa meditação. Diante das adversidades, do sofrimento, como transformá-lo em triunfo. Então diz assim, que é uma Bíblia de estudo até mesmo pautada nos ensinos de Martinho Lutero. Deus permite o sofrimento em nossa vida por diversos motivos. Como já falamos aqui, às vezes ele vem como resultado direto do nosso próprio pecado. Aí sofremos as consequências dos nossos erros. Nesse caso, a fim de nos disciplinar. Aí o Senhor vem e nos corrige. Outras vezes é consequência de sermos filhos de Deus, num mundo hostil que deseja destruir a igreja. Embora não conhecemos a vontade secreta de Deus, nós não conhecemos tudo acerca de Deus, por mais sábios que sejamos. Eu faço uma pausa aqui nessa nota de rodapé para ler um versículo inspirado pelo sábio rei Salomão, que ao escrever Eclesiastes no capítulo 8, versículo 17, ele diz assim: contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achá-la. Então, ainda que a gente não tenha um conhecimento total, ainda que não conheçamos a vontade de Deus secreta, confiamos que Ele deseja para nós apenas o melhor. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos irá fortalecer, sustentar, abençoar em meio à perseguição. Todas as aflições que enfrentamos, Ele usará para o nosso bem e para abençoar as outras pessoas. Lembre Filipenses 1,12, que as algemas de Paulo não intimidaram a igreja ficou mais entusiasmada ainda em querer pregar a palavra de Deus. Então, sendo assim, as aflições que enfrentamos, Ele usará para o nosso bem e para abençoar outras pessoas. Olhando para a cruz, podemos perceber e perseverar. Nosso Deus nos fortalecerá. Ele preparou para nós o céu, um lugar eterno, por causa de Cristo. Portanto, amados irmãos, que o Senhor, em meio às provações e perseguições,
Mantenha o nosso coração e a nossa mente firmada nele, como nosso único refúgio. E assim seremos fortalecidos e iremos transformar as adversidades, os sofrimentos em triunfo. Porque os sofrimentos de hoje, um outro texto de Romanos, não se comparam com a glória do porvir. Há algo maior reservado para nós. Sim, há uma felicidade para aqueles que perseverem. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Deus quer o seu bem. Deus quer a sua salvação. Não seja como os que desobedecem ao Evangelho, mas sejam aqueles que encomendam a sua alma, a sua vida ao fiel Criador, para que você receba a coroa da vida. Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelos ensinamentos. Não é ruim, nesse sentido, falar de sofrimento e perseguição, ainda que seja desagradável passar por elas, ainda que às vezes derramamos lágrimas e sentimos a escassez, ó Deus, a dificuldade, a perseguição, mas há como transformar o sofrimento em triunfo. E a tua palavra nos mostrou isso essa noite. Quando nós olhamos por essa perspectiva, quando nós olhamos para esses homens, quando nós olhamos para o que Pedro viveu, vivenciou, aplicou, mostrou a essas 5 igrejas, aquilo que Paulo também viveu, nos dois sentidos, quando ainda era Saulo de Tarso, quando ainda era um fariseu, ele foi e perseguiu a igreja, ele perseguiu, ele estava ali, as vestes de Estevão caiu aos seus pés, quando Estevão era apedrejado, mas na estrada de Damasco, ele caiu do cavalo, ele teve uma queda, ao ver o resplandecer da sua glória naquela luz, que ofuscou, que o cegou, mas Paulo ali foi transformado, passou por aflições, passou por lutas, sofreu quarentenas de açoite, passou por naufrágio, foi perseguido, teve que fugir num cesto, como um malfeitor, foi preso como Pedro, junto com Silas, mas na prisão ele glorificava a Deus, ele louvava ao Senhor, e ele chegou ao ponto de dizer: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece. E assim ele prosseguiu, e que assim possamos prosseguir na força do Evangelho, mesmo que às vezes o espinho continue na nossa carne, mas a sua graça não basta, a sua glória está sobre nós, a glória do teu Espírito, a glória do teu poder, a glória da tua presença, porque Jesus disse, igreja, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a nossa coroa, essa é a nossa vitória, nós estamos em Cristo, e em Cristo nós somos mais que vencedores. Louvado seja Deus, louvado seja a presença do Senhor. Que Deus te fortaleça, que Deus te renove, que Deus te restaure, que a palavra de Deus traga ânimo à sua vida, coragem, irmão, força, irmão. Olhe para o autor e consumador da fé, Jesus. Você é um escolhido do Senhor, você é igreja de Deus, o Senhor te chamou para uma boa obra, o Senhor te chamou para proclamar o Evangelho. Não desanime, continue, prossiga, porque nós servimos aquele que é o grande vencedor. Oh glória! Oh glória! Nós servimos ao grande vencedor, porque vitorioso Ele é. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém? Vamos ficar de pé, né? Vamos ouvir mais uma vez esse hino. Essa é a perspectiva. Ser cristão. Pedro conseguiu transformar, né, o termo pejorativo de zombaria, que as pessoas, lá do partido de Cristo. Pedro conseguiu reverter aquela situação, mostrando, olha gente, sofrer em Cristo não é vexame, não é vergonha não. É motivo da gente glorificar, porque sobre nós repousa a glória de Deus. Bem-aventurado nós somos. Oh, aleluia. Aleluia. Com armas de fé, e nada irá
nossas milícias não são carnais, elas são poderosas em Deus. Nós lutamos com a espada, com a palavra, com a oração. Nós cremos em Deus, na palavra da vida eterna. Passaram os céus e a terra, a tua palavra não passará. Ele está no trono de glória, Ele reina, Ele domina, Ele está sobre todas as coisas. Cante com essa perspectiva de um Deus que é vencedor, que é vitorioso. E eu e você somos filhos desse Deus, igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ah, na tempestade está. Obrigado, Jesus. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno Pode glorificar a Deus e pode bendizer o Senhor. e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Paulo e Silas, ele estava na prisão, foram aceitados, eles começaram a glorificar a Deus meia-noite. Tremeu os alicerces, abriram as cadeias, porque, amados, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. As algemas podem prender o nosso corpo, mas o Evangelho jamais alguém pode impedir. Não se cala a palavra da vida, ela transpõe a todos os obstáculos. Aleluia. Nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, Passarão todas as teu coisas. trono acima está. Ele é o único Rei Todo-Poderoso. Teu nome imutável é. Não importa, igreja, trovões, tempestades. Aleluia, Ele domina sobre todas as coisas. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso é. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és. Que vem ao céu, que vem ao céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso. Que venha ao céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso. Erga suas mãos aos céus e declare, igreja, declare. Aleluia. Na tempestade está. Teu nome infalível és. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está sempre. Teu nome imutável
O Senhor te chama essa noite para uma renovação. O Senhor te chama para viver que não se intimida diante das adversidades. Você está aqui porque Deus não te desprezou, Deus não te abandonou, e em Cristo você pode ser mais que vencedor. Todos os olhos fechados, cabeças curvadas. Todos os olhos fechados, cabeça curvada. Nessa noite, diante desse momento, onde você pode ver pela uma perspectiva bíblica que, ainda que venha o sofrimento e as dores, mas há momentos de glórias e triunfo para aqueles que permanecem em Deus. Veja, aqueles que permanecem em Deus, não os que desobedecem, mas aqueles que querem viver a vontade de Deus. Eu quero orar por você. Não tenho hábito, não temos o costume de fazer apelo, mas nesse momento, essa palavra vem forte ao meu coração, e por isso eu peço que todos os olhos fiquem fechados, cabeças curvadas. Mas se você quer ser esse cristão, que mesmo que venha passar por adversidade, mas sabe que há uma coroa, há uma glória, há algo maravilhoso e maior que pode repousar sobre a sua vida, que é a graça e a glória de Deus. Levante a sua mão, mesmo no lugar onde você está. Eu quero orar por você. Isso, mantenha a sua mão de pé. Amado e poderoso Deus, louvado seja a tua presença, bendita, gloriosa a tua palavra, pois essas mãos que se erguem para ti, se erguem para o teu nome, são mãos que sabem que a mão poderosa pode nesse momento sustentar, segurar e erguê-lo, porque hoje os seus dias de vergonha e de vexame caíram por terra. Hoje você é mais que vencedor em Cristo Jesus, não porque você é o todo-poderoso, o maior, mas porque você entendeu a importância de ser um servo de Deus, um servo do Senhor. Ele te fortalece, Ele te sustenta, Ele te adestra, Ele é o poder sobre a sua vida, Ele te encoraja, Ele te renova. Hoje é uma noite de renovação, hoje é uma noite de reconciliação, hoje é uma noite de restaurar o altar para que Deus habite na sua vida como templo do seu Espírito, e que assim seja manifesta a glória de Deus sobre a sua vida. Hoje você também pode ouvir o que Pedro falou aos seus leitores, mas hoje você ouve muito mais do que do pastor Alain, do que o apóstolo Pedro. Você ouve do pastor da sua alma, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados do Senhor, você é um amado, uma amada de Deus, que te sustenta e te fortalece. Seja essa palavra sobre a sua vida, e que assim tu seja abençoado, e venha essa alegria dos céus, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Oh glória, oh glória. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos glorificar a Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, igreja, a Ele toda exaltação, porque Ele vive, temor não há. Aleluia, glória a Deus. Oh Senhor, com as suas mãos erguidas, muito obrigado por essa noite, por esse encontro, por essa rica oportunidade. Assim como temos sido abençoados, que essa graça, essa glória, Deus, venha ultrapassar as lentes da câmera, chegando a cada lar, a cada um daqueles que ouvirem essa palavra, esse momento de ministração,
e também sejam assim ricamente abençoados por Ti. Leva-nos em paz, de regresso ao nosso lar, debaixo das Suas santas e poderosas mãos, nos dando o restante de semana abençoado pela Sua graça, pelo Seu amor e pelo Seu cuidado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha uma boa noite. Vai em paz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.